Oi todo mundo! Olha só, depois de algumas tentativas frustradas de fazer o áudio do vídeo das aulas que a gente gravou funcionar, eu vou gravar de novo. Então vou mandar para vocês primeiro o vídeo da parte teórica do estoque e na sequência o vídeo da resolução dos exercícios do material 5 e 6. Uma parte daqueles exercícios foi resolvido em aula, nas aulas de reposição, e alguns exercícios a gente não resolveu em sala, e eu combinei com vocês que eu mandaria a resolução para todo mundo poder estudar separadamente, tá? Então, vou falar sobre o estoque, aquilo que é importante vocês saberem, reforçando que esse é um dos assuntos mais cobrados em todos os concursos, não importa qual é o cargo. Quando tem a matéria de contabilidade geral, com certeza o estoque vai cair. E não é à toa, na verdade o estoque ele engloba uma série de assuntos, então ele acaba sendo um assunto extenso que traz os conceitos da demonstração do resultado do exercício, que traz os conceitos de operações com mercadorias, de compra e venda, e junto, em algumas provas, as questões relacionadas à tributação dessas operações. Então, assim, é certeza que alguma dessas coisas vai cair na sua prova, seja ela qual prova você vai fazer. O que muda é o nível de exigência, o tamanho da complexidade envolvida nisso. Então, vamos começar do básico. Quando a gente fala em operações com mercadorias, nós estamos falando de compra e venda de mercadorias que fazem parte da atividade operacional da empresa. Então, não estamos falando de compra e venda de coisas que não são do dia a dia e não estamos falando de indústria, não estamos falando de fabricação de mercadorias. Estamos falando de mercadorias que eu compro para revender. A fabricação é tratada na contabilidade de custos e aí a gente tem que olhar no edital de vocês se está previsto esse assunto ou não, porque é bem mais complexo. Vamos voltar então na revenda de mercadorias. Quando eu compro alguma coisa, até aqui o que a gente fez? Eu compro uma determinada mercadoria, eu dou entrada nessa mercadoria no estoque pelo valor da compra, e a contrapartida disso é ou fornecedores ou caixa, banco, dependendo de se eu estou pagando, se eu vou pagar a prazo ou se eu estou pagando à vista. Isso é o que a gente fazia até então. Primeira coisa que eu tenho que acrescentar nisso é o fato de que quando eu tenho gastos adicionais, além daquele valor que eu preciso pagar para o fornecedor, quando eu tenho gastos adicionais para trazer esse estoque para que ele esteja disponível para ser vendido, esses gastos fazem parte do estoque. E eu preciso entender a lógica disso. Por que eu tenho que somar no estoque, por exemplo, os gastos com frete, com seguro e embalagem no transporte, os gastos com desembaraço aduaneiro, com imposto de importação? Porque tudo isso só vai gerar receita quando esse estoque for vendido. Então, isso é uma forma de respeitar aquela regra da competência e da confrontação de receita e despesa. Esses gastos fazem parte de um estoque que só vai me gerar resultado positivo quando for vendido. É por isso que todos os gastos relacionados a trazer essa mercadoria e deixar ela em condições de ser vendidas têm que ser incorporados ao estoque. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que em vez de eu ter um gasto, por exemplo, R$1.000 de despesa de desembaraço aduaneiro, em vez de eu baixar isso banco contra despesa, eu baixo banco ou fornecedores, seja lá o que for, e o débito vai ser feito na conta do estoque junto com a conta que eu tenho para pagar para o meu fornecedor. Tudo bem? Então eu já estou estendendo um pouco aquele conceito de estoque, estou acrescentando todos os outros gastos necessários à venda. Vamos continuar aqui. Aí tá bom, aí o que acontece? Quando eu começo a colocar essas mercadorias no estoque, muito provavelmente, cada nova compra, cada nova vez que eu trago mercadorias para dentro do meu estoque, elas vão chegar por um valor diferente. Se eu falo de uma mercadoria que eu compro em bastante quantidade ou que eu compro com frequência, é possível que esses valores sejam muito parecidos, mas invariavelmente eles vão ter alguma divergência de valor de um momento para o outro. Então eu vou dando entrada nessas mercadorias, vou acrescentando essas unidades de mercadoria no estoque e vai chegar um momento em que eu tenho que vender.
E este momento da venda é que é o momento crítico e é o momento que o concurso vai cobrar da gente. Porque na hora de vender, o que acontece? Vocês vão lembrar aí. Toda vez que eu vendo uma mercadoria, eu tenho que cumprir aquelas 3 etapas que eu sempre falo para vocês. Passo 1, passo 2 e passo 3. Passo 1, eu vou reconhecer a receita de venda. Essa parte é a parte fácil, é o preço da venda. Quanto eu cobrei por aquelas mercadorias. Então essa primeira etapa vai ser clientes ou banco no ativo contra receita de venda. Morreu o assunto. Segunda etapa, eu tenho que baixar o estoque. E aí é que o bicho pega. Por quê? Porque até agora eu dizia para vocês, vendi metade do estoque. Vendi todas as mercadorias adquiridas. Só que se eu tenho várias aquisições, várias compras de mercadoria, na hora de tirar do estoque eu vou ter que fazer alguma escolha. Imagina que entrou uma mercadoria por 10, uma outra unidade por 11 e uma outra unidade por 12. Do mesmo produto, do mesmo tipo de item. Então eu tenho 3 compras por valores diferentes, por 10, por 11, por 12. Quando eu digo para você, vendi uma unidade de mercadoria, qual eu vou tirar? Eu tenho algumas possibilidades. Eu posso tirar a mais antiga. E aí veja, eu não estou falando fisicamente qual mercadoria eu vou tirar. Isso é um problema de quem controla o estoque. Se eu estou falando, por exemplo, de uma mercadoria, de um item perecível, muito provavelmente eu vou tentar entregar primeiro as compras mais antigas, mas isso não tem nada a ver com o controle de estoque. Estou falando do controle do valor que está representado no estoque. Eu posso começar pelas aquisições mais antigas, e esse método chama PEPs. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então eu vou tirar primeiro a mercadoria de 10. Vou baixar esse 10 do estoque contra CMV e vou cumprir o passo 2. Aí se eu tivesse uma segunda venda daqui a pouco, eu baixaria a próxima, que é a de 11, e assim sucessivamente. Esse método chama PEPs, é bastante utilizado e cai com bastante frequência no concurso. O outro método possível chama-se WEPs. Último que entra, primeiro que sai. E aí, por dedução, a gente pode imaginar que eu começo do mais recente para o mais antigo. Então, eu começo tirando a mercadoria que eu acabei de comprar e vou baixando nas próximas vendas aquelas que eu comprei com mais tempo. Esse método provavelmente não vai ser muito cobrado de vocês. Por quê? Porque o fisco não reconhece, não aceita esse método para fins de apuração de resultado que vai ser tributável já há muito tempo. E a contabilidade desde 2007, desde as mudanças da 11638, dos CPCs e tudo mais, também não reconhece esse método. Então ele existe em teoria, gerencialmente ele pode ser aplicado, pode existir alguma pergunta sobre ele, mas por ele não ser um método recomendado pelas normas, provavelmente ele não vai cair, tá? E o método mais comum, que é o método que nós usaremos quando o exercício não identificar qual é o método do custo médio. O que eu faço para chegar no custo médio? Eu calculo o valor da média das unidades que estão lá. Muito cuidado com isso. Quando a gente escuta pela primeira vez que eu vou fazer a média, muitas pessoas pegam, eu comprei uma mercadoria por 10, comprei outra mercadoria por 18, então 10 mais 18 dá 28, dividido por 2 dá 14. E aí faço a média. Essa é uma média simples que funciona se você tiver a mesma quantidade comprada por 10 e a mesma quantidade comprada por 18, o que não vai acontecer normalmente. Então imagina um exemplo absurdo. Eu comprei uma geladeira por R$1.000 e aí eu comprei 500 geladeiras por 1.400. É possível eu dizer que a média é 1.000 mais 1.400 dividido por 2 e dá 1.200? Não, eu gastei muito mais perto de 1.400 do que de 1.000. E como é que eu faço para resolver isso? Eu faço uma média ponderada. Então, esse custo médio é feito com uma média ponderada. E qual é a conta que eu vou fazer? Toda vez que eu for vender, eu vou passar a régua no estoque, vou somar. Qual é o valor total em reais que eu tenho no estoque? E qual é a quantidade total que eu tenho no estoque?
Uma vez que eu fiz essa conta, passei a régua e fiz essa conta, eu vou dividir valor total do estoque pela quantidade total do estoque. E aí eu vou chegar num valor médio, que é a média ponderada. Se eu escolhi o método do custo médio, é esse valor que eu vou baixar para cada unidade que eu estiver vendendo. Amanhã eu vendo de novo. Se não aconteceu nenhuma compra no meio do caminho, o meu custo médio continua igual, eu posso baixar esse mesmo custo médio. Agora, se eu tive uma nova compra, provavelmente esse custo médio não vai ser igual ao valor da nova compra, então ele vai ser alterado. Isso significa que toda vez que eu vou vender, eu tenho que prestar atenção, passar a régua no saldo total que existe no meu estoque e calcular o custo médio. Com isso, eu cumpro o passo 2. Eu tinha feito o reconhecimento da receita pelo valor da venda, faço a baixa do estoque contra CMV. Esse valor aqui eu vou calcular provavelmente PEPs ou custo médio. Se o exercício não me der o que ele está mandando eu calcular, eu calculo o custo médio. E falta o passo 3. O passo 3 é para fazer o cálculo dos tributos. Como é que eu contabilizo o tributo sobre a venda? Eu contabilizo da seguinte maneira. Continuando, pequenas interrupções aqui que eu tô no hipismo com as crianças. Vamos lá. Então, quando eu vou fazer o passo 3, que é a contabilização dos tributos, eu tenho que ficar atento que eu tô vendendo. Quando eu vendo, acontece o fato gerador de vários tributos. Se eu estiver falando de serviços, acontece o fato gerador do ISS quando eu presto serviço. Se eu estou falando de mercadoria, provavelmente aconteceu o fato gerador do ICMS, talvez do IPI. Com certeza aconteceu o fato gerador de PIS e COFINS, porque a venda é uma das receitas tributáveis para esses tributos e contribuições. Então, quando eu vendo sobre o valor da venda, e aí vejam, não tem nada a ver com aquele valor que eu baixei do estoque, sobre o valor da venda eu vou calcular o tributo e vou contabilizar. Vou contabilizar contas a pagar, tributo a pagar, aquele que eu estiver falando, em contrapartida de despesa. Se eu juntar esses 3 passos e olhar para o resultado, eu vou enxergar essas 3 contas pelo menos. Uma conta da receita, que é positiva, uma conta redutora, que é uma despesa, que é o custo da mercadoria vendida, e outra ou outras contas redutoras, que são os tributos sobre venda. Eu posso ter lá ICMS, PIS, COFINS, ISS, sei lá qual foi o tributo que foi motivado por essa venda. Quando eu junto tudo, eu tenho o resultado das operações com mercadorias, também conhecido como lucro bruto. Então, o lucro bruto é a receita de venda, menos o CMV, menos os tributos. Eu posso ter uma outra firulinha aí no meio do caminho, que são os cancelamentos, os descontos incondicionais, as devoluções, que nada mais são do que efeitos dessas vendas. Então, aquela venda que foi feita e não se realizou porque foi devolvida, ela tem que ser estornada, ela vai estar lá na devolução. Se eu estorno a venda, eu também tenho que devolver aquela mercadoria dentro do estoque. Então, uma devolução, um cancelamento, ele faz esse caminho ao contrário do 1, 2, 3. Aquilo que eu vendi, eu vou cancelar. Aquilo que eu baixei do estoque, volta para o estoque. Aquele tributo que eu tinha que pagar, provavelmente eu vou poder tomar crédito. De alguma maneira, eu vou ter uma redução do tributo que eu paguei sobre isso. Isso se chama operação com mercadoria, isso se chama lucro bruto e é a forma como isso vai ser cobrado de vocês. Então, de alguma maneira, você vai ter que conseguir calcular o lucro bruto. A questão é que eu tenho os complicadores que a gente vai tratar a partir de agora. Então, a minha entrada do estoque pode não ser tão simples como simplesmente pagar para o meu fornecedor, trazer a mercadoria do meu fornecedor e ter um frete. Eu posso ter outras coisas acontecendo no momento da compra. Na hora de vender, eu posso ter o desconto, eu posso ter devolução, eu posso ter abatimento sobre venda, também é um complicador. Eu posso ter questões relacionadas aos tributos. Alguns desses tributos dão direito a crédito, outros não dão, porque alguns desses tributos seguem a lógica da não cumulatividade, que a gente vai falar daqui a pouco, e que isso pode interferir na contabilização. Não no resultado bruto, mas podem alterar a contabilização e podem ser objeto de uma série de questões nas provas de vocês. E ainda, eu tenho que pensar que o meu estoque, eu vou conseguir chegar no CMV
dependendo do tipo de informação que eu recebi na questão, eu vou conseguir chegar de um jeito diferente. Então, deixa eu me explicar. Por exemplo, se o exercício me dá detalhadamente compras e vendas com as respectivas quantidades e valores, eu já sei que eu vou ter que calcular o estoque pedacinho por pedacinho, cada operação vai movimentando esse estoque e eu vou ter que ficar ligado que tenho que fazer PEPs ou custo médio. Se ele não me falou nada, eu faço custo médio. Outra coisa que afeta muito essa conta é a ordem cronológica dos fatos. Então, se o exercício me dá um bloco de compras e um bloco de vendas, eu tenho que encaixar essas coisas dentro da ordem cronológica para que elas possam ir sendo calculadas, porque a venda afeta o valor que eu tinha no estoque, portanto, muda o custo médio e assim por diante. E o que mais que pode acontecer? Pode acontecer de eu não receber compras e vendas. Muitas vezes o exercício vai me falar assim: a empresa tinha um estoque inicial de tanto, tinha um estoque final de tanto, e vendeu tantas unidades de mercadoria e comprou tantos reais de mercadoria. Eu tenho que ficar ligado desses dois caminhos. Se eu tenho cada compra e cada venda, já acende a luzinha amarela aqui que eu vou ter que ir por PEPs, custo médio, vou ter que compor esse estoque passo a passo. Se eu não tenho isso, se o exercício começa me dando estoque inicial, estoque final e a compra agrupada, eu sei que eu vou ter que fazer por aquele caminho que eu falo sempre para vocês para pensar na prateleira. Eu tenho lá uma prateleira de camiseta na loja. Esse é o meu estoque inicial. É o valor que eu tenho total, quantidade ou valor total de camisetas. Aí eu comprei um monte. Chega no final do dia, eu vou lá e conto quantas eu tenho, que é o estoque final. A diferença é o que eu vendi. Claro que esse método é pior, porque esse método não calcula adequadamente. Se alguém me roubou camiseta, vai estar faltando lá e vai parecer que eu vendi. Se qualquer coisa que tenha acontecido e que faça faltar ou sobrar camiseta, vai parecer que foi a operação normal. Mas muitas vezes o exercício vai me dar assim, esse método chama inventário periódico. Então, quando eu tenho estoque inicial, estoque final e compras por diferença, eu chego no CMV. É aquela formulinha, estoque final é igual estoque inicial mais compras menos CMV. Em outras palavras, tudo que eu tenho hoje é o resultado do que eu tinha mais tudo que eu comprei menos o que eu tirei de lá. E quando o exercício falar para você em venda de mercadoria, ele não precisa te dizer que você tem que calcular o CMV. Você tem que saber que você tem que calcular o CMV. Se você vendeu mercadoria, você tem que fazer o passo 2 e tem que baixar. Então a gente tem que fazer esse trabalho investigativo de ver quais os dados que eu tenho para calcular. Tudo bem? Resumo da ópera, então. Tudo que eu gasto para que o estoque esteja disponível para venda faz parte do estoque. Isso inclui frete, embalagem, seguro de transporte, imposto de importação, gastos com desembaraço aduaneiro, todos os tributos que não serão recuperados. Por outro lado, tudo aquilo que eu recupero, todos os tributos que eu recupero não são parte do estoque, não são custo do estoque. Então, eles têm que ser tirados do valor da compra, é o que nós vamos falar na próxima etapa, na próxima aula. Tudo bem? Tudo isso compõe o estoque. Cada compra vai ter esse tratamento, vai entrar no estoque e eu vou ter um custo de cada unidade, que é a soma do que eu gastei com o fornecedor, mais tudo que eu não vou recuperar, menos o que eu vou recuperar, dividido pela quantidade da quanto me custou cada unidade. E aí, a cada venda, eu vou fazer passo 1, que é reconhecer a receita, passo 2, que é baixar o estoque, e passo 3, contabilizar os tributos, contas a pagar contra a despesa. Tudo bem? Então, paramos por aqui essa etapa inicial do estoque, e aí nós vamos continuar agora falando dos tributos sobre estoque, que normalmente caem nas provas para fiscal, que são PIS, COFINS, com menos frequência, mas caem, e com certeza ICMS e IPI. Beleza? Vamos lá.